Olá pessoal, Harold aqui da Plugay Select, mais um vídeo de montagem de produto, só que agora demonstrando um produto lançamento aqui na Plugay Select, que você do lado de casa vai adorar ter ele para poder usufruir e fazer atividade física em casa, que seria o nosso aparelho Remo, né, multifunções, 3 em 1 em relação a posições e 5 em 1 em exercícios e atividades que você pode estar fazendo aí direto de casa, tá? Então temos aqui o produto devidamente embalado, como ele vai chegar aí na sua casa, como de praxe, né, a gente sempre orienta você a tomar muito cuidado com o processo de abertura e retirada do produto da caixa, justamente para você manter a caixa ali conservada, para que caso seja necessário uma devolução ou uso de alguma garantia futura, você tenha a caixa guardada para poder fazer uso da mesma, tá? Então, abra a caixa com todo cuidado, desmonte ela e deixe ela guardada em casa, pelo menos durante o prazo ali de garantia que a marca dá, tá bom? Para abrir, sempre use um objeto cortante, mas só a pontinha dele para garantir que ele vai rasgar a fita e não vai ultrapassar e riscar o produto, tá? Porque a gente quer que o produto fique bonitinho aí para vocês durante o uso, tá? Então, tirei aqui só a pontinha do estilete e aí eu venho abrindo ele. Só o produto, como vocês podem ver, ele vem bem embalado e com os isopores, né, ajudando a travar o produto, as peças em seus devidos lugares, tá? É importante que você guarde também os isopores da caixa, tá? Essa... Pessoal, tá aqui as peças devidamente retiradas, com todo o cuidado da caixa. Eu queria chamar um ponto de atenção para vocês em relação ao kitzinho de montagem, né, que a gente envia tanto o manual quanto as peças, a chave e os parafusos do produto. Então, assim, Harold, preciso ter chave em casa para montar o produto? Não, a gente já manda o kitzinho completo para vocês, tá? E o manual traduzido no português, bonitinho, com imagens ilustrativas até de possíveis exercícios para você estar fazendo em casa, tá? Então aqui na Plugay Select, como sempre, a gente pensa em toda a experiência de você, querido cliente. Pessoal, o processo de montagem ele é muito simples e rápido, tá? Primeiro a gente vai encaixar aqui o guidão, o volante dele, que seria a principal parte ali, fora o banco, no quadro central. Então, para isso, o que eu preciso fazer? Eu localizo esse pino, aqui, ó, que ele vai estar logo próximo da logo, vou desrosquear e vou retirá-lo. E aí eu já entro encaixando o guidão, tá? E é nessa parte onde vai ocorrer os ajustes. Então ele tem 3 unidades de ajuste ali, ó, 3 pinos de ajuste. Posicionei o buraco e aí eu venho encaixando ele novamente. Só que foi metade do processo de montagem. Mas para ficar mais fácil essa parte aqui da montagem, vou fazer o seguinte: eu vou levantar o equipamento, vou retirar essa travinha aqui de segurança, que também serve como um dos ajustes. E vou posicionar ele aberto. Vou voltar ela aqui. Pessoal, a parte do banco exige muita atenção em relação à colocação dos parafusos. Por quê? Por mais que os dois lados ali da almofadinha ela seja bem parecida, ela tem um lado certo. Então, aonde a distância entre os dois buraquinhos é maior, quer dizer que ela é posicionada para cima. Onde a distância é menor, ela é posicionada para baixo, tá? Na dúvida, quando você for tentar encaixar, se estiver do lado errado, você vai ver que os parafusos não vão dar match, o buraco com a entrada. Então, é só você virar e aí você vai conseguir seguir com a instalação, tá? Nesse caso, eu vou seguir aqui fazendo a primeira. Só encaixar um pouquinho só para validar se já está certo. Os parafusos, agora eu venho com a chavinha apertando.
Pessoal, é isso, nosso aparelho está completamente montado, muito simples e rápido, tá? Por fim, sobra esse pino aqui, que ele vai ali na parte de limitação do ajuste do banco, tá? Então agora é só ir ajustando ali, de acordo com as 3 posições diferentes que a ferramenta tem, e fazendo os seus exercícios, tá? Mas montado ele já tá, e aqui ele tá na posição de fechado, tá bom? Pessoal, aqui nessa primeira posição, ele tá no modo abdominal. Então, para facilitar, você tem esse botão de ajuste aqui. Então, ele vem de via de padrão no último buraco. Você ajusta ele pro de cima para te dar um fôlego maior para você fazer os encaixes, tá? Lembrando que o painel digital, ele vai sem a pilha, tá? Aí você precisa fazer a inclusão da pilha, que são 2 pilhas no modelo AA, tá? Você inclui aqui por baixo e coloca a tampinha de novo, tá? Para te ajudar aqui no modo abdominal, na parte de baixo tem umas almofadinhas para você posicionar o braço, tá? Então vamos ver lá. Vamos ver como está meu condicionamento físico. Pessoal, aqui, importante que ele tenha esse ajuste do suporte dos joelhos. Ele tem como você diminuir esse comprimento aqui. Então, era onde eu sou menor, eu preciso de que o aparelho fique um pouco menor para eu usar. Então, é possível também. Desce aqui no buraquinho. Que ali ele estava no máximo também, né? Ó, aqui já deve ficar mais fácil. Eu tenho 1,65. Então, para pessoas da minha altura. Além do ajuste de altura aqui, é possível ajustar 2 ângulos para o abdominal, o de 30 e o de 40 graus, tá? Para isso você precisa mexer nesse parafuso. Então já retirei o parafusinho ali e agora eu vou deitar ele e deixar ele na horizontal. Porém, durante o processo de deitagem, o que eu vou fazer? Eu vou subir essa parte aqui, ó. Então vou deitando e vou subindo. Então ele precisa ficar totalmente na horizontal. Essa parte aqui eu consigo travar com esse parafuso. E esse aqui eu volto para ele na posição, só que agora deixa ele encaixado no modelo da remada. Então é isso, o equipamento está posicionado para a função remada, tá? É muito importante que os chãos normalmente estão com um pequeno desnível e isso acaba refletindo diretamente no aparelho, tá? Então ele é fabricado milimetricamente ali, tudo retinho, porém nesse caso aqui, como é um galpão nosso, o chão está em desnível e isso acaba refletindo um pouco no aparelho, mas nada que afete a usabilidade dele, tá? Então, posicionei aqui. A parte onde eu deixo os pés, ele tem uma fita de seguro, ele tem uma fita aqui, ó, protetora, até para eu ir apertando, né, e fazendo um ajuste como melhor, para melhor servir. Lembrando que essa parte aqui, ó, é a parte do guidão, então ele é ajustável. Aqui ele está no nível 2, eu posso deixar ele no nível 3 e no nível 1, né, de acordo com a altura ali da pessoa, das pernas. Então aqui a gente consegue fazer esse exercício de remada. Pessoal, só lembrando que, né, essa posição de remada, qualquer posição que envolva o uso dos elásticos, ela tem configuração de intensidade, resistência regular e resistência máxima do elástico, né, com maior sensação de peso. E aí, para isso, você tem que virar o equipamento e ajustar. Então, tirei aqui ele. Nessa primeira posição aqui, é resistência regular, tá? E aí, eu quero resistência maior. Movimento ele para a última posição, onde os elásticos ficam mais tensionados, tá? Então é isso. Posição da remada e o uso dos níveis de tensão, tá bom? Pessoal, e a terceira e última posição que abre para várias aplicações de exercícios diferentes é ela ainda configurada ali na posição de remada, porém eu venho aqui para a parte dos pés, tá? Seguro os elásticos e antes mesmo de levantar eu preciso travar as pernas dela aqui, tá? Não posso fazer o levante sem ter as pernas sendo travadas ali, tá? Então aqui eu consigo fazer vários exercícios, tá? Aqui ele está no nível máximo, então não vou conseguir subir até o final. Assim. Então é isso. Então aqui ele ficou no nível máximo, né? Acho que
maior que a minha capacidade, mas é possível você fazer a diminuição ali do nível de intensidade e fazer os usos dos exercícios aqui, tá? Então é essa a nossa máquina de exercício, lançamento para o V-Select, 3 em 1 em relação a posições e 5 em 1 em relação a funções. Se você for parar para analisar o equipamento, é possível ter mais de 5 exercícios, 5 funções você fazer ali nele, tá? Considerando remada invertida, só que foram 3 exercícios diferentes, né, que trabalham grupos musculares diferentes. Então é isso, pessoal.